Nessa manhã maravilhosa, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria estarmos nessa manhã reunidos com um tema tão importante e tão determinante na vida da igreja. Falar de Estevão é você trazer um mártir, um exemplo, um pioneiro da igreja. Estevão, um mártir avivado. Pastor Jair, vou deixar esse microfone para o senhor, vai ter algumas passagens que eu precisar que o senhor cita para mim, tá? Para aumentar a dinâmica da aula. O primeiro ponto que eu quero passar em relação a mártir, mártir vem do grego, que significa testemunha, tá? Quando nós falamos de mártir, nós falamos de testemunha. Nós estamos falando de uma pessoa que defende algo, que leva para a vida dela a qualquer máxima de consequências. Como foi a exemplo de Estevão. Estevão, amada igreja, o nome Estevão, ele vem do grego Stéphanos, que significa coroado, ou que recebeu uma recompensa, ou que recebeu uma riqueza. É bem interessante nós construirmos o conhecimento em cima desse personagem bíblico, esse pioneiro, primeiro mártir da igreja antiga, primeiro diácono selecionado dos 7 para fazer os serviços necessários dentro da casa do Senhor, que era o atendimento às mesas ali das viúvas gregas, as viúvas helenistas. Aí entra bem de encontro com o texto sugerido aqui na leitura em classe, onde eu quero buscar aqui o seguinte versículo, de Atos capítulo 6, o versículo 9. Nós observamos 2 aspectos aqui. Como eu falei, Estevão era um pioneiro, primeiro diácono, primeiro mártir, e podemos também trazer ele como primeiro apologista do Evangelho. O que é um apologista? Apologista é aquele que defende algo, é aquele que debate. Como que sabemos essa expressão? Com a primeira vez que apresenta a palavra, disputam. Vamos nesse versículo, por favor? Se vocês observarem, no final do texto aí do versículo 9, está assim: e disputavam com Estevão. Esse disputavam no grego original vem da palavra suzeteu, que significa debater, defender. Essa é a raiz da intenção de um apologista. Então estamos diante de um pioneiro em 3 aspectos. O primeiro diácono da igreja, aonde as suas virtudes já são elencadas na sua escolha. Havia uma necessidade, naquele período, do atendimento e a assistência às viúvas que estavam naquele local. Vamos compreender o seguinte contexto. Com o Evangelho, com o crescimento do Evangelho, muitas pessoas migraram para a Judéia, tendo assim pessoas que não voltaram para suas residências, continuaram ali. Vamos pegar a conversão quando Pedro pregou. Quantos mil que converteram? Quase, quanto? Quase 3.000. Esses 3.000 não foram embora, continuaram ali. Então eles haviam necessidades, haviam prioridades na vida deles que precisavam ser acolhidas. E para os apóstolos fazer esse atendimento de acolhimento, atendimento à mesa, a assistência, foi necessário eleger 7 homens. E Estevão foi o primeiro a ser citado. Então, quando nós vemos Estevão, nós compreendemos que ele tinha as características necessárias para fazer aquela obra. Aí, dentro desse mesmo contexto que está nesse versículo, nós conhecemos aqui os libertinos, correto? Pastor Jairo, cita o versículo 9 para nós, por favor. Versículo 9 do capítulo 6 de Atos. E levantaram-se alguns que era da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus,
e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Irmãos, esses libertos, na verdade, são judeus que são de descendência grega. Compreende-se que nesse período, aproximadamente havia 480 sinagogas em Jerusalém, em toda a região ali, 480. Pelo menos 2 ou 3 eram de descendência dos libertos. Esses libertos, aí nós vamos entrar no contexto histórico para compreender e até entender por que Estevão foi fundamental. Estevão, como falei, é um nome de origem grega. Então nós compreendemos que ele tinha descendência, mesmo sendo judeu, mas ele vinha de linhagem grega. As viúvas que estavam sendo, vamos dizer, se sentiam, estavam murmurando, eram de origem grega, elas que se sentiam desprezadas. Quando nós vemos esse texto dentro do conhecimento, o que seriam esses libertos, e as cidades citadas, aí é o berço da filosofia grega. Esse, muito provável, historicamente, que são judeus que foram levados cativos por Pompeu, 100 e poucos anos antes de Cristo, foram levados, conseguiram retornar para a região da Judéia e trouxeram ainda a sua cultura, o seu conhecimento, a sua língua, para onde eles foram levados. Aí dá origem a essas sinagogas, citando essas 4 cidades e alencando a relação desse povo chamado de libertos, que na verdade a palavra original desse povo é libertium, que vem do latim, como eles são referidos na história primitiva da igreja, relacionado a esse trabalho, ao qual da onde saiu Estevão. Aí nós temos o conhecimento que Estevão, muito provável, era de origem grega, por isso que ele tinha o domínio da língua grega da época, para atender as necessidades das viúvas gregas que tinham ali, que se entendiam que não estavam sendo bem atendidas, tanto quanto as necessidades das que tinham ali a sua descendência direta dos hebreus. Compreendido até essa primeira parte? Então, quando Estevão foi convocado, foi para essa necessidade primordial da igreja. Estevão, um homem cheio de fé e de poder. Aqui nós vemos os atributos que o historiador, médico, escritor Lucas traz, dando esse conhecimento aprofundado de Estevão, trazendo seriamente qual que eram as características dele, que nós podemos, são mais 3 características que ele cita no mesmo versículo, no mesmo capítulo. Boa reputação, quando ele foi escolhido como diácono. Um homem cheio de fé, no verso 5 desse mesmo capítulo. Um homem cheio do Espírito Santo, também no verso 5. E cheio de sabedoria, pois assim era a forma que ele falava. Quando entra essa disputa, eu imagino assim, contextualizando, esses da sinagoga dos libertinos, dominados de toda a filosofia grega, de todo o conhecimento, entrando no embate com Estevão. E dentro do embate com Estevão, o Espírito Santo tomando conta da vida de Estevão, ele levando e defendendo o Evangelho, o quanto isso não pode ter afrontado essa comunidade, essa sinagoga de descendentes de gregos. Eu imagino que deve ter sido um embate bem terrível. A Bíblia relata que eles chegavam a ranger os dentes. Então eles não suportaram tamanha sabedoria, ciência, conhecimento, o quanto resplandecia o Espírito Santo na vida de Estevão. Isso fazia com que eles não suportassem estar diante dele para levar qualquer tipo de assunto. Bem sabemos que a cultura helenista, ela traz dentro do seu conceito a filosofia muito bem alicerçada. E o embate e a disputa é parte raiz dessa sociedade. E como eles vieram são provenientes desse movimento, muito provável queriam sair vencedores desse processo, desse embate. Porém, Estevão não estava armado
com o conhecimento da ciência humana. Estevão estava ali preenchido pelo Espírito Santo, aonde ele levava a palavra de Deus, debatia com muita ousadia, com muita autoridade, levando com que aqueles que estavam no embate diante dele não fossem capazes de suportar o que Deus estava operando através da vida de Estevão. Estevão, no Novo Testamento, nós podemos encontrar um pouco mais que um capítulo, mas a sua vida foi extremamente importante para o que nós compreendemos hoje da igreja. Agora, evangelista Luiz, lê para nós Atos 1:8, por favor. Aí nós vamos compreender como que a chave da igreja vira com Estevão. Tem água aí. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu vou dar uma ênfase nesse tanto. O que nós podemos observar? Esse tanto não estava dizendo assim, faça primeiro na Judéia e depois vai para o restante do mundo. Não. A igreja se encontrava estacionada em Jerusalém. E era para quê? Tanto aos confins do mundo, os confins da terra. Irmãos, vou fazer um paralelismo agora. A Bíblia é cheia de paralelismo. Cristo, a morte de Cristo foi fundamental para a humanidade, correto? A morte de Estevão foi fundamental para a igreja. Estevão, até o acontecimento da vida de Estevão e a sua morte, a igreja estava num único local. E era para ir aos confins da terra. Agora vamos ver Atos, capítulo 8. Aí faz até um trocadilho, né? Foi 1:8, agora é 8:1. Por favor. O Evangelho em Samaria. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto aos apóstolos. Exceto os apóstolos. Aqui nós vemos, o livro chama Atos dos Apóstolos, correto? Aqui nós vemos os atos dos não apóstolos. Os apóstolos continuaram em Jerusalém. Continuou. O que nós podemos imaginar e compreender, que a igreja estava numa situação tranquila até acontecer o que houve, o martírio de Estevão. A igreja não estava incomodando o mundo. Mas como que nós observamos isso? Quando os apóstolos, eles, por necessidade mesmo, a pessoa não consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Compreendem isso? Eles não conseguiam estar no meio do povo dando assistência e também se preparar para a palavra. Muito que nos leva a crer que eles estavam numa erudição. Eles estavam mais reclusos e não no meio do povo. Isso fez com que o princípio da perseguição surgisse sobre um diácono, porque ele estava na atividade, ele estava no meio do povo, ele estava evangelizando, ele estava trabalhando, ele estava atuante. Já os apóstolos poderiam estar um pouquinho mais longe do povo, fazia com que no pensamento religioso judaico, pensavam, eles oferecem perigo, mas nem tanto, tão parecido com a gente. É da cultura mesmo judaica, da preocupação e proteção deles observar dessa forma. Então, na visão do judeu, eles compreendiam, não, eles estão ali, estão
vem, faz sua oração, meditam na palavra e não estão afrontando, não está sendo, criando disputa. Estevão criou essa disputa. Ao criar essa disputa, veio toda essa perseguição. Ao criar um avivamento sobre a vida de Estevão, fez com que a igreja virasse a chave, e a partir da perseguição, a perseguição em si, ela tem várias fases. Essa primeira fase de perseguição, ela está muito relacionada à igreja judaica, às sinagogas, os próprios judeus, os próprios irmãos judeus, perseguindo judeu. Não tem intervenção nenhuma do Estado de Roma aqui no primeiro momento. Houve, anos após, em Roma, já muito tempo depois, Cláudio, o imperador Cláudio, expulsou tanto judeus como cristãos de Roma por questão de rebelião, por questão de disputa deles, não por perseguição direta ao cristianismo. Então compreenda dessa forma. A primeira perseguição que houve contra a igreja foi do próprio movimento judaico, os próprios judeus ali perseguindo os judeus, tá? Quando nós vemos na palavra que os libertinos, que são judeus, porém de origem grega, perseguiram e mataram, apedrejaram Estevão, foi da próprio sistema religioso, que hoje também não é diferente. Nós vamos compreender nessa lição, nós vamos fazer todo um paralelo. Pode falar, meu querido. Além do sistema religioso, eu sei que você vai nos ensinar os de Alexandrino, como terrível, mas além da perseguição, existia um ego muito grande dos gregos também, porque até hoje, se você conversar com gregos, eles vão dizer, nós somos o berço da filosofia, da inteligência, disso, daquilo e tal. E naquela época eles estavam igual aos judeus, eles eram escravos, eles tinham caído, né, do reinado, Roma conquistou eles. E outra coisa, irmão, que me perdoe que eu dei uma... Pode ficar à vontade. O que acontecia com os gregos? Os gregos, eles tinham a tradição que quem podia cuidar das viúvas seriam marido, filhos, até sobrinhos da família, nunca dos outros. Por isso que houve também essa discussão do lado deles, né? Por isso que ele foi escolhido, falando muito bem grego, como você falou, né? E ajudou a solucionar, porque além de pobre, miserável igual a Israel, eles tinham essa ignorância de não querer também ajuda. A Bíblia fala que eles estavam passando necessidade, as mulheres, né? E houve ali um tumulto entre eles. Então era isso que eu queria passar para vocês, essa tradição. O que o irmão está pontuando, isso vem 430 a.C., com o movimento socrático. Eles têm essa soberba, eu vou chamar de soberba, a questão dos gregos, eles têm essa soberba deles em relação ao ser a matriz do pensamento humano. Então eles têm dentro deles, por ter a origem da filosofia moderna, a partir deles, eles têm como cultura deles. Aí entra uma expressão muito interessante. A gente sabe que Alexandre o Grande dominou aquela região, correto? Foi um hábil conquistador. Aí entra a expressão, o conquistador foi vencido pelo conquistado. Roma e o mundo antigo, Roma venceu e tomou conta daquela região, superando a Grécia, correto? Só que a cultura grega permaneceu. Quando eu falo a cultura, é tanto a compreensão do pensamento como a língua. Tanto é que o Novo Testamento, a Septuaginta. Então é tudo relacionado a que a gente tem, em termos de materialidade, de conhecimento, vem do berço grego. É a contribuição deles. Porém, geralmente, quando um povo é vencido por outro, a sua história é apagada. Isso é notório, isso é cíclico. Sempre vai acontecer assim, quando um povo dominou o outro na história, ele tenta apagar a sua cultura, apagar a sua memória, extinguir toda a relação que ela tem com o seu berço. Os gregos, não, permaneceram vivo o seu pensamento, porém, na roupagem romana.
Isso influenciou culturalmente, a arquitetura, conhecimento, e isso veio, e a língua também se manteve viva até hoje. Tanto é, para os irmãos terem uma ideia, o Brasil tem quantos anos de descobrimento? Quantos anos nós temos? 523 anos, vai fazer agora em abril, correto? Compreende dessa forma. Pastor Jairo, existe mais material histórico do período romano-grego, de conhecimento, de anotações, de pesquisa daquele período, do que 500 anos do Brasil. Dá uma distância aí de 1.500 anos praticamente, vamos falar assim, 1.700 anos para ser mais preciso, e você tem mais recurso de informações lá atrás do que hoje nós poderemos compreender de uma história mais recente, que seria 500 anos. Até mesmo por 500 anos você teria avanço de várias tecnologias para você ter a datação, recurso, acompanhamento, pesquisa, historicidade. Então, você vê como que essa cultura foi tão forte, tão proeminente, tão desbravadora, e perpetuou aí e avançando ao longo dos anos. Por isso que nós temos como estudar e buscar da palavra de Deus o conhecimento e ter materialidade para você conseguir entender e compreender. Por que havia 480 sinagogas? Por que cada sinagoga tinha que ter no mínimo 10 judeus ali para pertencer, para criar uma sinagoga? Qual que é a origem desses libertos? Aí você vai buscando fragmentos dessa informação e essa historicidade está toda ainda conservada, apesar de ter mais entre assim, mais e menos 2.000 anos. O que o irmão falou é bem interessante, ele falou da questão dos escravos. Para os irmãos terem uma ideia, a quantidade de escravos que existia nesse período vem trazer bem a brutalidade daquele período. Somente Júlio César, que foi o imperador, ele tinha 1.500.000 escravos. 1.500.000 escravos. Uma pessoa a cada 3. Então, cada 3. Se você olhar 3, se tiver 3 na sua fileira, um era escravo nesse período, no mundo. Olha a tamanha crueldade. A vida média que um escravo conseguia atingir não passava de 20 anos de idade. Chegava a 20 e poucos anos de idade, já era descartado pelo seu senhor. Geralmente, os escravos, ele tinha marcas no corpo ou no rosto. Geralmente, os mais rebeldes eram marcados no rosto. Aí nós conseguimos compreender o porquê da selvageria. Só para os irmãos terem uma ideia, eu vou passar isso em relação aos apóstolos, como que cada um, a tradição diz como cada um foi morto, o porquê da crueldade desse período. Havia sempre rebeliões, sempre havia movimentos querendo se separar, querendo conquistar a sua liberdade. 67 anos antes de Cristo, teve um escravo rebelde que buscou sair das garras de Roma e fez uma rebelião no sul da Itália. Alguns talvez já ouviram falar dessa história, sobre Espartacus. Espartaco foi um escravo, ele liderou 60.000 homens nesse período, ali entre gladiadores, rebeldes ali no sul da Itália, na área rural. Quando ele sucumbiu, que Crassus foi um dos que se levantou, ali ainda não tinha criado-se o triunvirato. O triunvirato é o movimento onde teve 3 generais, Pompeu, Crasso e Júlio César. E depois Júlio César se torna, aqui nesse período estou falando da República, ainda não é Império. Depois de Júlio César que Roma se torna Império. Aqui ainda é República de Roma. Nesse período, os generais, para você ter conquista, para você ter crescimento, era quanto maior o seu poder aquisitivo, chamado Via Ápia, são 150 quilômetros. Uma cruz, calcula aí, 6.000 pessoas, daria em torno de 25 metros entre uma cruz e outra, 150 quilômetros de cruz, de pendurado vivos, até chegar a Roma, para trazer a mensagem do poder de ferro, o poder de força que Roma detinha. Quando tem a primeira perseguição, não é Roma, não foi Roma. Aí nós vamos compreender já aqui nessa lição. Ele fez um banquete para 10.000 mesas para comemorar essa vitória. Então imagina o tamanho dessa crueldade que havia nesse período. Roma precisava renovar no mínimo
por ano, 500 mil escravos por ano. Para vocês terem uma ideia, renovar 500 mil. E assim ia conquistando para conseguir novos escravos. A população de Roma, nesse período, era de 950 mil pessoas. Então, só para vocês terem um paralelo, como era tamanha a crueldade. Por isso que nós podemos crer que Estevão poderia ser de descendentes de libertos, de descendentes de escravos da origem grega, porque foi dominado aquela região, os gregos ali, que eram da Judéia, foram dominados por Roma, anos antes da vida do próprio irmão Estevão. Amém? Até aqui conseguimos compreender? Isso é uma introdução para termos ciência do nível que estava o mundo, aonde nós compreendemos Gálatas 4:4, plenitude do tempo, onde que havia essa nação com um regimento muito forte, muito firme em relação à sua condução do império, que criou ali uma logística, criou a navegação. Quando nós falamos o mar Mediterrâneo, na expressão dos romanos falam mar nosso, então ali a expansão do evangelho foi perfeita para que tantas estradas romanas como a navegação romana fosse a providência para que o evangelho se espalhasse no momento correto, que o momento que começou a espalhar foi quando? A partir da perseguição, a partir dos próprios judeus levando ao apedrejamento nosso irmão Estevão. Então houve a dispersão dos cristãos, aí subiram para toda a região. Aí nós temos o relato de Felipe, foi um evangelista. Deixa eu avançar aqui. Um outro ponto que nós podemos observar é o verso 60. Às vezes nós pensamos assim, a perseguição, a dificuldade, o embate. Muitas vezes a natureza humana leva a pessoa a querer a vingança, querer que aquilo que foi atribuído a ela, no próximo também seja com o mesmo vigor, com a mesma justiça, com a mesma força. E Estevão nos dá um ensinamento. Estevão não foi perseguido apenas por palavras, Estevão não foi apenas perseguido sendo caluniado, ele foi devidamente, seu sangue foi derramado. Ao lado do pastor Jair, ele fez um comentário, como que foi? Estevão tomou as pedradas, levando as pedradas, mesmo assim, a sua visão não estava tampada para onde? Para o alto. E do alto o que ele viu? Ele viu o Senhor à direita do Pai. Interessante que quando nós sofremos apedrejamento por alguém, calúnia por alguém, às vezes nossa oração é essa: Senhor, o Senhor viu o que fulano fez comigo, né? Eu não aceito. O Senhor sabe o que fazer com ele de novo. E Estevão nos deu uma lição, dizendo assim: Senhor, não impute a eles esse pecado, não retribua a eles conforme ele fez comigo. Olha, Estevão dá uma lição de amor tremendo. Por isso ele é recompensado vendo Cristo naquele momento. O céu se abriu para ele. Eu imagino assim, o furor e tamanha ódio contra a vida dele. Imagino aquele desespero que deveria estar ocorrendo. Mesmo assim, ele não perdeu a esperança, não perdeu a perseverança. Muitas vezes a gente, por algo em nossa vida, acabamos perdendo o foco, perdendo a paciência. Aí vamos pegar aqui, pega para mim, pastor Jairo, segunda carta de Pedro. Pedro escreveu, tem uma passagem muito interessante. 1:6, pode ler para nós. Segunda. E a ciência
a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. Piedade. Eu vou destacar aqui esse texto. Eu acho muito pertinente. Eu vejo esse texto escrito por Pedro na vida de Estevão. São 4 palavras que eu quero destacar. A primeira, como nós vimos, é ciência. Na tradução do Senhor foi ciência ou sabedoria? Perdão. Na sua Bíblia. Algumas trazem ciência. Outras trazem sabedoria. No original é gnosis, que significa que dentro desse contexto, moral amadurecida, conhecimento que vem do alto para a vida do homem e da mulher, que nos auxilia na caminhada e na jornada cristã. Quando nós passamos para a próxima palavra, que é chamada de temperança, o original dela é encrateia. Essa encrateia significa autodomínio ou autoequilíbrio. Isso faz o quê? Olha o equilíbrio de Estevão, sendo acusado, e ele é inocente. De tanto é que o próprio texto relata que levantaram falsos testemunhos dele. Então a acusação era falsa. Era falsa. Outra observação, esse Estevão, só a fim de conhecimento, ele tem o sermão mais longo do Novo Testamento. Sabiam disso? O mais longo é dele. E ele traz desde o Velho Testamento, eu imagino ele confrontando os libertinos, e mantendo, quando há disputa, não é uma pessoa que fala e o outro fica calado. Com certeza é ele falando e de lá, retaliação. Veja a encrateia na vida de Estevão. O alto equilíbrio que Estevão teve de ser acusado e manter o seu foco. Qual que era o foco dele? O alto. O céu está diante de Deus. Após isso, a próxima palavra que eu destaco chama hipomone. Hipomone, ela tem 30 vezes ela é citada no Novo Testamento, essa palavra. Algumas trazem como paciência, outras traduções como perseverança, outras como consistência. São atitudes que nós podemos notar em Estevão, quando vemos a paciência que ele teve, a mansidão que ele teve, como que Deus trabalhou tremendamente através dele, para nos ensinar hoje, como que nós devemos ter, apesar de todo, vamos dizer assim, de todo o turbilhão que possa estar acontecendo na sua vida, ou na minha vida, em relação à perseguição, a palavras, a calúnia. Então tem que manter o alto equilíbrio, tem que manter a paciência. Para nós conhecermos mais da Hiponê, eu quero trazer aqui Carta aos Romanos, pastor Jairo, capítulo 5, do verso 3 ao 5. Lê para nós, por favor. Você quer o pedestal? Cadê o pedestal? Tiraram? Pode colocar ali para o... Isso, Romanos 5, do 3 ao 5. Diz assim o texto sagrado: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Ou seja, quando nós pedimos a Deus paciência, o que nós recebemos? Tribulação. Pede paciência, irmão, pede. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.
aí eu vejo certinho a vida de Estevão. Compreende e configura diretamente a vida de Estevão quando aplicamos a hipomone, que é a palavra da relação, a paciência que ele teve. Como eu tinha dito, existe também a consistência. Tito 2:2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios de fé, no amor e na consistência. Devemos mantê-la. A firmeza. 1 Tessalonicenses 1:3. Recordando-os diante do nosso Pai, da operacidade da vossa fé, de abnegação do vosso amor e da firmeza, e a vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos, irmãos, esse ensinamento constante através da análise desse texto em relação ao comparativo à vida de Estevão. E por último nós temos a Eusébia. A Eusébia é a virtude da piedade. Hoje em dia falta muito em nosso meio em relação a perdão, em relação a ter isso dentro da nossa vida, a piedade. O que vem ser a piedade? A piedade, ela, sintetizando bem clara, ela é a mente de Deus na vida humana. A Eusébia, aqui citada por Pedro, ela simplesmente significa o reconhecimento da dependência de Deus, total dependência de Deus para a nossa vida, e começa a agir na mente do homem, na mente da mulher, reproduzir as atitudes de Cristo. Isso é a piedade. Isso é a piedade. Então, quando nós vemos que Estevão não levou naquele ato a fúria e agiu com paciência, autocontrole e piedade, compreendemos o ensinamento correto para as nossas vidas. Agora vamos falar do avivamento no sofrimento. Irmãos, agora vamos avançar um pouquinho na história. Vamos até o ano aonde Nero sobe ao poder. Primeira perseguição foi dos judeus. Agora nós vamos à segunda fase da perseguição. Nós tivemos ali esse período de dispersão, e logo após esse período, para ser bem preciso, subiu ao poder um imperador chamado Nero. Nero foi um executor de cristão. Foi um executor. Aqui nesse período de Nero, muito provável, foi aonde houve a morte dos apóstolos, Paulo e Pedro. Nero sobe ao poder, ele ficou no poder por 14 anos, ele sobe ao poder em 54 depois de Cristo. Os 10 primeiros anos, pastor Jairo, ele não mexeu com ninguém. Só que ele foi suscetível aos erros de condução do seu período ali como imperador, e ocorreu um fatídico incêndio em Roma. Esse incêndio em Roma, para vocês terem uma ideia, ele teve que reconstruir toda Roma. Então, Roma era dividida em 14 regiões, sendo que dessas 14, 10 regiões foram assoladas com esse grande incêndio. Esse incêndio durou 7 noites e 6 dias. Só que precisava encontrar quem era o culpado desse incêndio. Só que as regiões onde tinha sua maioria de cristãos não foi afetado pelo incêndio. Isso subiu na cabeça e no coração de Nero, que era a origem desse incêndio, eram os cristãos que tinham feito todo esse ato de rebeldia contra o Estado. E na verdade não foi. Muitas das vezes esse incêndio não pode se afirmar se foi o próprio Nero que colocou, que levantou-se suspeita sobre ele. Há uma tese que pode ter sido o próprio Nero, porque ele almejava reconstruir a cidade de Roma, ou também a própria
as próprias construções, a própria estrutura precária, levou com que isso acontecesse. Foi inevitável, vamos falar assim. O que aconteceu? Se enlastrou e não tiveram estrutura suficiente para conter o fogo. Quando Nero põe o seu alvo contra os cristãos, aí começa a fase terrível de perseguição da igreja. Aí começa, para ter uma ideia, em uma única noite, ele em seu jardim, ele fez estacas e colocou cristão, vedou em tapumes, passou o pinche e ateou fogo. Que a cidade, para ter uma ideia, a cidade ficou iluminada, com tantas pessoas que derramaram o seu sangue naquela noite. Foi feito por decreto autorizado. Isso quer dizer o quê? Lei. Ele deu a lei que poderia sim matar cristão. Quem matasse cristão naquele período seria condecorado, seria graduado. E aí começou aquela grande perseguição de vizinho entregando vizinho, de amigo entregando amigo, de parente entregando parente. Então isso tudo foi nesse processo que foi terrível, terrível. Só que aí foi um período. Nero, Nero morreu com 30 anos de idade, no ano 68 depois de Cristo. Ele propriamente, eu imagino que a própria consciência dele levou a isso. Ele com 30 anos de idade, ele se suicidou, pondo fim a essa primeira fase de perseguição do Império Romano contra a igreja. Aí tivemos um outro período, deu uma tranquilidade. Aí veio um outro imperador para buscar a perseguir a igreja, perseguir os santos da casa do Senhor, de forma terrível. E no caso, agora nós vamos falar de Tito Flávio Domiciliano, já no ano de 81 depois de Cristo. Ele era um homem muito arrogante e criou um decreto. E esse decreto dele era que todo aquele que estivesse no Império Romano deveria adorar a inteligência de Domiciliano. Isso, automaticamente, o que aconteceu? Foi uma afronta para a igreja. O cristão se recusou a se prestar culto à inteligência a Domiciliano, fez com que, automaticamente, aqueles que não o adorassem seriam mortos. Agora, voltando ao que eu já queria passar, Pedro e Paulo, Pedro, pela história, foi crucificado de cabeça para baixo. Tá? Paulo foi decapitado. O apóstolo André, ele foi despendurado em formato de X, diz a história. O único que teve uma vida longa foi João. Muito provável no período de Trajano. Trajano, ele perseguiu a igreja no ano 98, logo depois de Domiciliano, e ele deu um decreto que poderia se exilar. Ele perseguiu, falou: olha, vocês podem perseguir, mas não vou gastar dinheiro do Estado contra o cristão. É muito provável que nesse período que João foi para a ilha de Patmos, teve a sua perseguição, mas não tão implacante como os dois antecessores, né? Domiciliano e Nero. André, morto em formato de X, com a cruz em formato de X. Tomé, ele muito provável, ele foi morto na Índia, tá? E conta a tradição que ele tomou flechadas enquanto orava. Ele foi alvejado de flechas e lanças. Aí temos Filipe, ele morreu enforcado na Turquia, no ano 80 depois de Cristo. Mateus, lanças e espadas, tá? Na Etiópia. Natanael, ele foi esfolado e depois decapitado na Índia.
Tiago menor, há relatos que ele foi crucificado no Egito, tá? Existem duas histórias em relação a ele, ou foi espancamento, apedrejamento, ou crucificado no Egito. Aí nós temos Tiago maior, ele foi decapitado em Jerusalém, 10 anos depois de Cristo. Simão, ele foi crucificado 70 anos depois de Cristo. Matias, apedrejado, que hoje se compreenderia o país da Geórgia. João, como eu falei, foi o único que conseguiu se manter, morreu de velhice. E hoje, irmãos, vocês acham que existe perseguição? Para nós termos uma ideia, vou passar aqui, pastor Jairo, seleciona 25 irmãos, 26 irmãos e 26 irmãs. Hoje, atualmente, existe 5, pode entregar, aqui ó, pode distribuir. Existe hoje 52 países no mundo onde a Bíblia é proibida. A Bíblia simplesmente é proibida. Nós vamos conhecer, vou chamar aqui, nós vamos fazer uma oração por esses irmãos desses países, para Deus dar força para permanecer. Pensa, a palavra de Deus não é só a perseguição contra a igreja, a Bíblia mesmo é proibida de forma que a lei restringe o acesso a ela, alguns de forma total, outros de forma parcial, outras, além da, às vezes o Estado não persegue, mas existe uma corrupção muito grande, crime organizado, que proíbe a circulação da palavra. Então, são 52 países que compõem esse ranking terrível. Irmãos, hoje, atualmente, a perseguição contra cristão compreende-se, no último censo que teve, tem um site chamado Portas Abertas, esse site traz a estatística da perseguição. Portas Abertas é uma bênção, traz para nós informações pontuais. Atualmente são 360 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Seria a soma de Brasil, Paraguai, Argentina, Colômbia e Peru juntos, para dar à população perseguida. Para nós termos uma ideia, existem países que essa perseguição é maior e menor. O país que tem a maior perseguição é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte hoje tem um campo de trabalho forçado que tem 70 mil irmãos lá hoje. 70 mil. Só sai de lá se negar a fé. Só sai de lá se negar a Cristo. Estão lá, pelo Estado. Sai de lá se negar a Cristo. Estão lá, pelo Estado. Foram privados da sua liberdade, privados de acompanhar a sua família, privados de toda forma, fazem trabalho forçado para o Estado e não tem o mínimo de condição de vida, de cidadania. Irmãos, vocês têm noção que o Brasil, por mais que a gente tenha aqui nossas dificuldades econômicas, sociais, nós temos uma liberdade gigantesca. 1 em cada 7 cristãos é perseguido no mundo hoje. Se você contar 7, o 8º vai ser perseguido no mundo. Irmãos, é terrível. Por isso que nós devemos abrir nosso coração, buscar a presença de Deus, apresentar, tanto apresentando essas vidas, como também para que o Senhor erga missionários para ir para essas regiões. Os irmãos ainda são perseguidos. A paz do Senhor para a igreja. Os irmãos ainda são perseguidos na Arábia Saudita ainda? A Arábia Saudita é o 4º país com maior índice de perseguição. Existe 50 países, desses 50, 11 são chamamos de extrema perseguição, que existe moderada e extrema. A região da Arábia Saudita tem a perseguição do Estado Islâmico, a religião lá, ela entra em confronto com o cristianismo, e eles não entram no confronto da ideia, no confronto da palavra, no conhecimento.
simplesmente cessiano. Como que eles fazem? Fecham igrejas, fecham ONGs, fecham faculdades, fecham hospitais, tudo que tem das organizações que sejam cristãs, eles combatem, fecham, matam. Hoje o país com maior índice de morte por perseguição é a Nigéria. A Nigéria é terrível, a Somália também. Os países ali da África, a África compreendendo o Congo, a República Central da África, a Eritreia, a própria Nigéria que eu citei, Moçambique, são terríveis. A quantidade de irmãos que são mortos a cada ano só vem crescendo nesses países. A Nigéria, por exemplo, ela tem um movimento islâmico, o Estado Islâmico está muito forte naquela região, que tem lá um movimento extremista de Boko Haram, El Shabab. Esses movimentos, eles estão perseguindo o cristão e matando também. Quando eles não matam, sequestram. Sequestram o cristão, aí eles sequestram para pedir resgate. Para ter uma ideia, no último ano, isso é um dado, vou passar para a igreja, a quantidade na Nigéria é assustador, passa de 4.000 mortes por ano lá. Só na Nigéria, 4.000 irmãos morrendo por defender a sua fé, por defender o que Deus colocou no seu coração, colocou na sua vida. Além da Nigéria, Moçambique também tem muitas atrocidades, sem falar de violência sexual. Porque o problema da violência sexual é que eles não entram facilmente nas estatísticas. Às vezes a moça ela se converte ao cristianismo, aí a família é contra o movimento dela, aí pega aquela moça, aquela jovem, e obriga ela a fazer um casamento com alguém que é da outra religião, para tentar fazer com que ela não se saia daquilo que é por cultura deles, por consequência deles, eles levam como correto. E esses dados muitas vezes não chegam com toda a exatidão para a gente ter mapeado quantos sofrem esse tipo de perseguição. Sem falar de instituições que são fechadas, igrejas. No último ano, o ano de 2000, entre outubro de 2021 e setembro de 2022, a China fechou 6.000 templos, 6.000 igrejas na China. Passou o lockdown, né? Se fosse compreender que era o período da pandemia, por questão de aglomeração, passou. Já era para ter retornado. São templos que estão hoje ou sendo depredados, destruídos, ou estão inteiramente vazios na China. 6.000, irmãos, vocês têm noção? É 44% do que há de templos lá. Quase 50% dessa em um ano foi fechado. Então, quanto é importante a missão, quanto é importante contribuir com a oração, contribuir com o carnezinho da SEMADER, estar empenhado na busca ou de auxiliar missionários a fazer a obra, ou você mesmo ir e fazer a obra. Buscar, porque tem sim irmãos hoje morrendo. E não ache que eu estou falando só da África. Nós temos aqui países da América Latina. A perseguição é terrível também na América Latina. 1 em cada 15 irmãos é perseguido na América Latina. Nós temos perseguição no México, por exemplo. O México, a questão do crime organizado persegue a igreja. Só que na década de 40, tiveram uma perseguição de um governo totalitarista no México, aonde que foi executado crianças, padres, pastores. Primeiro momento, vocês são convidados a ir embora. Quem ficou, morreu. Quem era líder da igreja. Já ouviram falar desse movimento dos cristeiros no México? Durou uma perseguição de 4 anos esse período. E foi um embate muito terrível para conseguir, aí nós compreendemos, como falando cristão, está dentro do contexto, tanto cristão evangélico, como cristão católico, correto? Foi a igreja de Roma, e junto com o concílio de presbiterianos, que conseguiram contornar essa situação, na década de 40 no México. Só que o México hoje vive de novo um movimento, só que não é pelo Estado, é pelo crime organizado.
O crime organizado executa cristão, principalmente quando tem aquele jovem que é um traficante, que ele está lá a serviço do tráfico e é convertido. A família, o pastor, o líder que está resgatando aquela vida acaba sofrendo retaliações porque está combatendo o crime organizado. Está tirando ali a milícia deles, está tirando a mão de obra deles, e contra isso acontece atentados contra a família, atentados contra a igreja. Isso coloca e credencia o México. Olha o México, aqui perto, vamos dizer assim, um país da América Latina que você nunca imaginaria que estaria no ranking 38 de perseguição no mundo. Na América Latina agora se destaca a Nicarágua. A Nicarágua está tendo uma perseguição terrível, essa já é institucionalizada pelo governo. O governo está lá desde 2007, Ortega. O Ortega, ele nos últimos anos começou a emplacar a perseguição contra a igreja de forma assim, convidou a se retirar, semelhante ao que houve na década de 40 com o México. Convidou os cristãos, vocês podem se retirar, se vocês ficarem aqui, as igrejas serão fechadas. E começou a fechar ONGs, igrejas, hospitais, faculdades. Tanto pastores quanto padres não estão tendo liberdade de levar o evangelho. Oi? Estão combatendo. Que tem uns 25 anos atrás, o Ortega, ele mentiu para a população que ele tinha se tornado evangélico para pegar os votos deles. De repente, um homem daquele evangélico, todo cristão votou nele. E hoje é um das Américas os mais matador de crente hoje. Temos também a Colômbia. A Colômbia, a situação é semelhante ao México em relação à perseguição. É o crime organizado que atua e vai contra os princípios. Quando a vida é resgatada, eles vão lá e fazem esse embate. Eu quero passar um vídeo. Poderson, prepara aí, vou passar aqui para os irmãos, para trazer mais informações. Alguma pergunta, irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, pode se manifestar, pode perguntar. Se estiver na minha condição, respondo. Alguém? Perseguição aumenta após 10 anos de extremistas fazem ataques em série na Talibã proíbe mulheres nas universidades. Manda fechar igreja com 30 anos de história. Morre em prisão domiciliar. Terroristas matam cerca de 40 cristãos e exigem resgate por cadáver na Nigéria. O total de cristãos perseguidos chegou a um número alarmante. Hoje, já são mais de 360 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Irmãos e irmãs enfrentando pressão, violência, ataques, prisões e muitas vezes até morte por causa da fé em Jesus. A falta de liberdade das comunidades cristãs no mundo é representada na Lista Mundial da Perseguição, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Desde 1993, a LMP é a única ferramenta que monitora e analisa a perseguição de forma sistemática e completa. A pesquisa da Portas Abertas leva em consideração os diversos meios que são usados para inibir, discriminar e pressionar os nossos irmãos. Sejam eles estruturas religiosas, políticas, familiares ou redes criminosas que têm como objetivo abalar a igreja em uma tentativa de eliminar o cristianismo de sua história. Em 2023, a Coreia do Norte volta à primeira posição. É o país mais fechado ao evangelho em todo o mundo. A maior fonte de perseguição é o Estado e suas ideologias rígidas e absolutas, não dando espaço a nenhuma crença diferente. Com a aplicação de novas leis, o número de detenções de cristãos voltou a aumentar e igrejas domésticas foram encerradas. Todos os cristãos norte-coreanos sobrevivem em constante perigo e precisam viver a fé em segredo. A violência contra os cristãos aumentou nos países da África subsaariana, presentes na lista. Somália, Eritreia, Nigéria e agora Sudão
fazem parte dos 10 primeiros países no ranking 2023. O aumento do extremismo islâmico tem encontrado terreno fértil na região. Ali, os cristãos são alvos de grupos extremistas como Boko Haram, Al-Shabaab e outros que destroem igrejas e aldeias. O Afeganistão, que virou alvo da imprensa internacional, ocupa a 9ª posição. Após a turbulenta tomada do governo pelo Talibã, o país virou uma prisão onde os direitos humanos não são respeitados. Os poucos cristãos do país fugiram ou vivem de maneira clandestina, totalmente escondidos. Muitos estão em campos de refugiados e enfrentam fome e medo diariamente. As mulheres e crianças são as mais vulneráveis. Mais perto de casa, além de Colômbia, Cuba e México, mais um país da América Latina entra no ranking. A Nicarágua. Represálias políticas contra a igreja, fechamento de estabelecimentos, monitoramento, difamação e prisão de líderes cristãos têm sido muito comuns. O principal objetivo é intimidar os cristãos para silenciá-los. A nação tem sentido o reflexo da repressão do atual governo. É importante destacar que a perseguição também aumentou nos outros países da região. Os desafios da igreja são muitos e continuam crescendo. A hostilidade contra ela não é linear e está em constante mudança. Contudo, uma coisa permanece: o poder que existe na unidade e no amor do corpo de Cristo. Esse é o elo perfeito que nos une e nos move para enfrentar o que vier. Sua oração e o seu apoio fortalecem os cristãos perseguidos para brilharem a luz de Cristo nos lugares mais escuros. Combata a perseguição extrema com amor extremo. Una-se hoje à Igreja Perseguida. www.portasabertas.org.br/lista mundial. Para quem achava que a realidade da perseguição ficou só no período da igreja antiga, ela está muito presente. E precisamos mais de buscar o avivamento, de estar na presença de Deus para superar tanto a perseguição local, seja no seu trabalho, seja dentro do seu lar, na sua família, perseguição com palavras, com gestos, com desprezo, como também perseguições como essas. A palavra de Deus fala que quando parte do corpo sofre, o restante do corpo também sofre. Então, se esses irmãos estão sofrendo, é nosso dever orar por eles. Existem vidas clamando por uma palavra, por amor, por dignidade. E eu creio que a cidade de Rondonópolis está passando por um avivamento muito grande. E dentro dos nossos corações nós devemos estar convictos da chamada de buscar, de olhar para a questão de missões transcultural, missões também dentro do país, como primícias, como necessidade urgente, que a volta do Senhor está próxima. Não podemos deixar que as coisas caminhem só dessa forma e ficamos como espectadores e passarmos por esse mundo sem influenciar. Nós devemos, cada um de nós, ter atitude como Estevão teve, de persistência, de coragem, de piedade. É assim que nós devemos levar e compreender o legado que Estevão deixou, o legado de sua vida e na entrega da sua morte. E saber que há outros irmãos que também estão sofrendo e podemos fazer a diferença, tanto aqui em Rondonópolis, fazer a diferença dentro de nossas casas, a diferença no nosso país, como também incendiar o mundo e transformar as vidas através da palavra de Deus, através do Evangelho, através daquilo que Deus colocou na chamada no coração de cada um. O poder da oração é grande. Então, eu passei aqui, juntamente com o pastor Jairo, 52 países que estão na mão dos irmãos. E a palavra de Deus diz que a oração do justo tem muito de seu efeito. Eu quero nesse momento abrir um parênteses, não estou encerrando a aula,
mas conclamar a igreja para clamar, e cada um que está com o seu mapa, com a bandeira, o nome do país, leve no seu coração aqui. Nós vamos fazer uma oração agora, por essas regiões, por esses irmãos que estão sofrendo, que precisam e são carentes de todo apoio. Foram selecionados aí 26 irmãs e 26 irmãos, correto? Distribuiu. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração, fazer um parêntese, né, nessa escola bíblica dominical. Aí cada um puder vir e apresente o país que você está representando. Pode vir, vamos para frente. Isso, tem a transmissão. Vamos fazer, coloca todo mundo aqui. Isso. Pode vir na frente. Vem. Cuba, na mão do evangelista, irmãos, Luiz Eduardo. Pode vir na frente. Vamos ficar para frente da câmera. Somália, Arábia Saudita. Mostra a bandeira. Qual que é esse país? Quirguistão. Vamos virar para a transmissão? Isso, vira para a transmissão para mostrar. Vamos fazer uma dinâmica aqui. Jean, você tira foto? A oração, o pastor Jairo pode dirigir. Vou esperar ele se posicionar. Irmãos, erguem e vira para... Presta atenção na bandeira, vire a bandeira para o lado da live, lá para frente, está sendo filmado. Irmãs, aqui, vire a bandeira. Vire as irmãs, as demais irmãs. Lá onde está o... Ali, irmãos, ó. Oi? Isso, vamos virar de frente, que aquela câmera está com o irmão Wellington. Isso. Bahrein. Irmão, pode virar para lá. Para frente. Para frente. Pastor Jair, dirige a oração. Meus irmãos, mediante tudo isso aqui, observe que esses homens suportaram tudo isso. Por quê? Porque ardia uma chama no seu coração. Eles não recuaram. Por quê? Porque o amor de Deus na sua vida era maior. Só suporta essa perseguição se nós tivermos uma vida avivada com Cristo. Nesse momento nós vamos orar, porque enquanto está acontecendo perseguições nesse país, aqui nós temos liberdade para estar 200 irmãos aqui numa escola bíblica dominical, aprendendo, ouvindo a palavra de Deus, glorificando ao Senhor. Nós vamos orar. Amado Deus e Pai que está no céu, em o nome do teu sublime e amado Filho Jesus, nesse momento, nesta manhã, nós sabemos, Senhor, que em muitos países, os cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, Senhor, pelo amor do Evangelho, pelo amor da Tua Palavra, por pregar o reino de Deus, salvação de alma. Estão sofrendo martírio. Não somente foi Estevão lá atrás, mas até hoje nós estamos presenciando isso. Mas que o Senhor possa, meu Senhor, ter misericórdia dos teus servos, dos missionários que estão morrendo em praças públicas, meu Senhor. Mas eu sei que enquanto esse sangue cai à terra, o Senhor levanta homens e mulheres cheia do teu Espírito Santo para continuar esta obra na terra. Pai, capacita, ajuda, levanta, sustenta, meu Senhor, e que a chama viva do teu Espírito Santo possa aquecer cada dia mais no nosso coração e o teu nome ser glorificado. Ó Deus, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão Everson, professor, eu ouvi um relato ontem à noite, dia onde aconteceu o terremoto na Turquia, né? Turquia. 2 semanas antes, irmãos, 2 semanas antes do terremoto, pegaram 20 cristãos, levaram para a praça pública da Turquia, segundo o relato que eu ouvi, e mataram os 20 cristãos na praça pública. 2 semanas depois, vem o terremoto, e acontece o que os irmãos sabem ali na Turquia. Deus ainda vai levantar homens e mulheres cheios de Deus, irmão, na terra. Então venha o que vier, aconteça o que acontecer, mas não negue a Cristo, irmão. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei coroa de vida eterna.